Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de cuidador de idosos. Nós vamos começar a trabalhar justamente com a legislação. Por quê? É você, cuidador de idoso, você, cuidador de idosa, que está na linha de frente, que é a primeira pessoa na qual o idoso pode contar. A família te contratou justamente para isso, para que você esteja na linha de frente. Então, para você estar na linha de frente, nada melhor de você conhecer o quê? Os direitos do idoso. Idoso também tem dever. Então, cumpre a você que vai ser a pessoa na qual ele vai depositar muitas das suas confianças, entender os seus direitos e entender também as suas obrigações. E a primeira coisa que eu quero falar com você é que existe uma legislação específica referente ao idoso. E qual que é ela, Rodrigo? É o Estatuto do Idoso. Então, o primeiro ponto que eu quero conversar com você é a respeito daquilo que você, cuidador, cuidadora, precisa ter no seu bolso. Você precisa pelo menos baixar no seu celular. É um instrumento que você precisa estar sempre consultando. E não é só consultar. Eu estou aqui justamente para te ajudar você a fazer a interpretação da lei. Porque às vezes a leitura fria da lei pode o quê? Te levar a um falso entendimento sobre aquele dispositivo legal. Porque, veja bem, eu, Rodrigo, se eu ler a lei ou um dispositivo legal, eu vou entender de uma maneira. Se você ler, você vai entender de uma outra forma. Se uma outra pessoa ler, vai entender também de uma outra forma. Então, eu estou aqui justamente para demonstrar qual é o entendimento que deve ser realizado a respeito, presta atenção, dos principais dispositivos. Não é um curso de Estatuto de Idoso. Nós vamos passar em revista justamente aquilo que merece destaque, aquilo que merece uma maior atenção, aquilo que você trabalha. É claro que vamos pincelar, vamos mencionar os outros dispositivos legais, mas sem o objetivo de exaurir. E o primeiro passo é você entender o que é um estatuto. Para você entender o que é o estatuto, a gente tem que entender um pouco da legislação, como ela funciona no seu jeito geral, na sua forma genérica. Nós temos o Código Civil, que estabelece direitos. O Código de Processo Civil estabelece a maneira pela qual, a forma pela qual esse direito vai ser exercido. Muitas pessoas se enganam, vou te processar, como se fosse algo ruim. De fato, mas a ideia que se passa, com essa ideia eu vou te processar, com a ideia que eu vou te prejudicar, eu vou atrás dos meus direitos, mas não é essa a ideia do Código de Processo. O processo é um conjunto de procedimentos que tem um objetivo: atingir o seu fim, porque senão não chega ao fim nunca. Então tem regras. É como se fosse um jogo, eu não gosto muito dessa palavra, mas vai te ajudar no seu entendimento. Para você chegar ao fim, tem que ter regras, senão ele fica se vai e volta. Então, qual que é o prazo para você entrar com a ação? Quantas testemunhas você pode arrolar? Qual que é o prazo para recurso? Isso é processo. Muito bem. Então, no estatuto, o que a gente tem? Nós temos um mix de regras de direito e regras de processo. Mas só isso você vai encontrar no estatuto? Não. Você vai encontrar as funções específicas. Exemplo, nós temos a instituição Ministério Público, que no momento oportuno eu vou falar sobre ela. Quem é o Ministério Público? Quais são suas principais atividades na Constituição Federal? Só que dentro do Estatuto do Idoso, ele está lá também, mas com algumas funções específicas, próprias, inerentes ao estatuto. A primeira coisa, presta atenção, vem em mim, eu te levo com segurança, eu te garanto. Regra especial, registra aí, você pode anotar, guarda no bolso e todo dia você consulta, porque é a base. Regra especial prefere a regra geral. No direito a gente fala assim, regra especial derroga regra geral. Mas você tem que apenas entender que se existe algo específico, ele prefere ao geral.
Então nós vamos ter as funções específicas do Ministério Público. Tem crime no Estatuto? Tem! Então nós temos os crimes lá do Código Penal, tem Código Penal, Código de Processo Penal, mas vem alguns crimes aqui para o Estatuto do Idoso, aqueles em que necessitam uma atenção redobrada. O legislador falou assim, ó, se isso acontecer, vai ser considerado crime. E ele está lá disposto. Como esse negócio de regra especial prefere a regra geral? Imagine o seguinte, artigo 129 do Código Penal, lesão corporal, causar lesão corporal a outrem, é um dispositivo penal. Se você, meu amigo, e agora estou falando especificadamente a ala masculina, causar uma lesão corporal na sua esposa, vai para a Lei Maria da Penha, ou seja, não se aplica mais o 129. Ó, você na direção de veículo automotor, se causar uma lesão corporal, não vai ser o 129, vai ser o 302, 306 do CTB, porque é uma regra especial. Então, o que aconteceu quando se joga alguns crimes? Não joga o mesmo dispositivo, se coloca um dispositivo específico, com penas específicas e procedimentos específicos. Então, esses aqui vão preferir ao Código Penal. E se você analisar, a gente vai analisar oportunamente, a maioria dos crimes que estão dispostos no Estatuto do Idoso, o que eles são? Em decorrência da quebra de confiança. Entregar, reter cartão magnético, procuração pública. Ou seja, você vai visualizar que o legislador se preocupou em redobrar a atenção com a confiança, porque é natural do idoso que ele precisa de alguém. Ele confia, é a quebra da confiança. Então você vai analisar junto comigo, no momento oportuno, que a maioria desses crimes decorre em razão da quebra da confiança. Enfim, o que nós temos no Estatuto é um mix de legislação que vai preferir as regras eventualmente gerais. Na inexistência daquele procedimento dentro do Estatuto de Idoso, vai se socorrer a legislação externa, eventualmente ao Código Civil, ao Código de Processo Civil, ao próprio Código Penal, ao próprio Código de Processo Penal. Mas havendo uma legislação específica, deve-se observar a própria legislação. Esse foi o objetivo da criação desse dispositivo legal, que se chama Estatuto do Idoso.